Pelo terceiro ano consecutivo, o Anuário do Ceará traz o ICGM, que é o Índice Comparativo de Gestão Municipal. Esse ano, com a novidade, o ICGM ganhou um capítulo exclusivo, um capítulo só para ele. É um parâmetro para medir a eficiência de gestões municipais. Para conversar sobre o ICGM e o que ele traz de novidade este ano, eu recebo no programa de hoje João Mário França, que é diretor-geral do IPES, e também Marília Firmiano, diretora de Estudos em Gestão Pública. O programa do Anuário do Ceará 2020-2021 já está no ar. O Anuário do Ceará é um produto multiplataforma. Ele está aqui na TV O Povo, está também na internet e no site do Anuário, que é o www.anuariodoceara.com.br. No site, também na edição impressa, que tem 680 páginas, você encontra informações diversas sobre vários assuntos do Ceará. Por exemplo, uma ficha sobre cada um dos 184 municípios do estado, sendo que Fortaleza tem um capítulo à parte. E um dado que era outrora componente do capítulo dos municípios, do Guia dos Municípios, ganhou vida própria esse ano pela importância e pela dimensão que tem, que é o ICGM, o Índice Comparativo de Gestão Municipal. Ele é elaborado pela equipe técnica do IPES, o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. O nosso assunto do programa de hoje é o ICGM, como ele funciona, o que ele representa. Comigo no programa, João Mário França, diretor-geral do IPES, e Marília Firmiano, diretora de Estudos e Gestão Pública. Obrigado ao João Mário, obrigado a Marília. Eu converso, quebrando a regra de primeiro as damas, com o João Mário, para uma pergunta mais macro em relação ao ICGM, depois entrar nas minúcias com a Marília. João Mário, quando o IPES faz esse tipo de levantamento, que é em convênio com o Anuário, todo o trabalho técnico feito pelo IPES, qual é o impacto que você já percebe após 3 anos de levantamento desses dados sobre os municípios do Ceará? Primeiro, Jocélio, agradecer o convite de participar do programa, saudar aqui também a Marília, que vai participar dessa nossa mesa aqui nesse bate-papo sobre o ICGM, e também dizer da satisfação do IPES de participar do Anuário, do Jornal O Povo, esse produto tão importante, útil para a sociedade, dá uma dimensão da dinâmica do estado do Ceará, não só do ponto de vista econômico, mas social, ambiental, político. Como você bem escreveu, tem toda uma análise detalhada dos municípios, muitas informações, análise, dados, enfim. Então, é uma satisfação, o IPES está contribuindo cada vez mais com o anuário. Do ponto de vista do ICGM, o Índice Comparativo de Gestão Municipal, esse é o terceiro ano que a gente está publicando, exatamente numa parceria com o Jornal O Povo, e a gente já sente, de fato, esse efeito, essa movimentação. Alguns prefeitos, até depois que é divulgado o resultado, entram em contato com o IPES, perguntando por que ficaram em tal posição, o que é que podem melhorar. E a vantagem do índice, a gente pode detalhar ele mais na frente, mas como ele é composto por 5 dimensões, então o prefeito pode olhar por cada dimensão o que é que ele está fazendo bem, o que é que ele pode melhorar, e eu acho que isso aí, ao longo do tempo, vai produzir cada vez mais melhores resultados em termos de gestões municipais. Inclusive considerando, João Mário, que a gente sabe que, em boa medida, os municípios, infelizmente, são precários em termos de equipe de planejamento, né? Muito a cultura, grosso modo, no modo popular, da mão para a boca, né? Parece que tem uma carência de pessoal, inclusive, para fazer isso, os municípios, né? Exatamente, tem essa... E aí, claro que municípios de porte médio, porte maior, têm uma estrutura um pouco mais eficiente, do ponto de vista até de pessoal, de equipe, de estrutura financeira, mas a gente já vê, quando a gente olha ao longo desses 3 anos, a gente já vê também a evolução em municípios de pequeno porte, também mesmo em situações adversas, há certas coisas que são simples de fazer, algumas pequenas ações que podem impactar e muito a gestão municipal. Às vezes só a melhora de um site, a divulgação melhor da informação, um controle maior dos gastos, enfim, há uma série de quesitos que, mesmo para municípios de menor porte, há possibilidades de uma gestão muito mais eficiente do que a que temos hoje.
Marília, queria que você didaticamente explicasse para o nosso telespectador que não conhece o ICGM ainda, ou que ainda não folheou o anuário, quais são as dimensões que são consideradas para a formação do ICGM e como é que vocês medem cada uma delas? Eu acho que o som está melhor, estava baixinho, mas já voltou. Pode falar, Marília. O ICGM ele é constituído por 5 dimensões, certo? E dentro dessas 5 dimensões a gente utiliza 7 indicadores. As dimensões são gestão fiscal, onde a gente procura verificar a arrecadação e cumprimento das obrigações de curto prazo na gestão fiscal. Na questão do planejamento, a gente verifica se as despesas empenhadas, as despesas fixadas ou aquelas planejadas, elas foram efetivamente empenhadas. Na gestão de resultado, a gente utiliza um indicador que é muito relevante para a gente, que é calculado também pelo IPES, que é o Indicador de Desenvolvimento Municipal, IDM, certo? E na dimensão de eficiência, a gente olha dois indicadores, que seriam, o caso, o indicador de investimento, quanto de investimento é verificado em razão da receita corrente líquida, e a questão da otimização de recursos, ou seja, para alcançar um certo resultado, quanto de força, de insumo, de serviços, de empregados, no caso, servidores públicos, é utilizado para obter esse resultado dentro da máquina pública. Então, a gente faz essa métrica a partir dos 5 resultados e também a questão da transparência, que é a última dimensão. A questão da transparência, basicamente, a gente verifica a partir do indicador de transparência do Tribunal de Contas, onde ele verifica a divulgação do município em relação às suas contas públicas, às suas licitações, todo o processo administrativo, como ele é disposto para o cidadão fazer essa verificação ou tirar dúvida ou qualquer auditoria que ele queira verificar. Então, como o município ele é transparente. Então, a partir dessas 5 dimensões, a gente calcula o ICGM. Marília, por que esse ano, eu sei a resposta como editor do anuário, mas eu queria que você falasse por que esse ano não são 184 municípios avaliados. Então, o indicador, ele sempre é calculado no início do ano, apesar da divulgação ser feita agora já em setembro, a gente faz a coleta de dados, são bastante dados, e a gente calcula o indicador ICGM no início do ano. Então, esse ano a gente se deparou com uma situação que foi alguns municípios, a gente não estavam dispostos na base de dados das fontes, porque a gente usa a fonte do IBGE, a gente usa a fonte do Tribunal de Contas, a gente usa a fonte do STN. Então, assim, alguns dados de receita tributária, eles não estavam dispostos naquele momento da coleta. Então, como o indicador é um indicador relativo, né, a gente olha o desempenho do município à frente dos que estão também calculados na coleta dos dados. Então, como não tinha essa fonte de informação, não teria como a gente fazer esse indicador relativo para estes municípios. Tá. Então, optou-se por excluí-los desse cálculo. Mas são poucos, né, Marília? Foram poucos. São cinco, né? Municípios. Quer dizer, isso não compromete, até porque eram 5 municípios que, a rigor, não tinham histórico de estar entre os principais nesse desempenho, né? Exatamente, perfeito, Jocélio. Eram municípios que não estavam, digamos, no top 10, né, ou nem no top 20 do ranking, né? Tá. Então, não teve nenhum prejuízo nessa base. Tá. João, ainda que nós estejamos falando de municípios que não eram, entre aspas, favoritos, porque não estavam no top 20, não eram, por assim dizer, como eu disse, favoritos, enfim, a gente sabe que o resultado de um índice como esse, ele varia e variou esse ano, não é? Depois de 2 anos seguidos de Eusébio, deu Fortaleza, né? Esse resultado está no anuário. Está também na nota técnica do IPES, que vocês elaboraram, enfim, a gente faz o conteúdo do anuário com base, todo o conteúdo é do IPES. A gente sabe que a variação da posição de um município, de uma gestão municipal, do índice, ela não depende só desse município, como ele é comparativo, ela pode variar porque o outro foi melhor do que eu, ainda que eu tenha tido um desempenho bom. É assim que funciona. Exatamente. Por isso até que a gente faz sempre
essa ressalva de não haver essa comparação anual, de um ano para o outro. O município antes era o primeiro, agora é o terceiro, é o oitavo, porque o importante é a comparabilidade naquele mesmo ano, porque o município, olhando para si mesmo, o município pode até de um ano para o outro melhorar a sua pontuação nessas 5 dimensões que a Marília citou, ou pelo menos boa parte delas. E mesmo assim, em vez de subir de posição, pode até ou ficar igual ou até cair, porque é uma comparação relativa com outros municípios. Então, pode ser que outros municípios naquele ano específico tenham feito melhor do que ele. Não que ele não tenha tido um bom desempenho ou não tenha feito nada. Ele fez, mas outros municípios fizeram melhor. Então, é nessa linha que o ICGM é feito. É uma comparação daquele ano. Naquela base daquele ano, a gente faz uma comparação relativa e faz esse ranking aí de gestão municipal de todos os municípios cearenses. Esse ano a base ficou com 184 municípios. Marília, existe alguma, eu não sei se você tem isso de cabeça, enfim, mas existe alguma mudança drástica, ainda que o João Mário já tenha feito a ressalva, é possível perceber alguma mudança drástica de comportamento, chamemos assim, de uma gestão de um ano para outro, de um ICGM para outro? Vocês têm essa visão ainda que empírica? O que eu posso dizer que chamou muita atenção, sem procurar fazer essa análise comparativa entre municípios, foi que esse ano a gente teve regiões de planejamento que não apareceram ano passado, não estavam presentes, né? Municípios que faziam parte de uma região de planejamento, por exemplo, a Serra da Ibiapaba, em 2017, ela não estava dentro desse ranking dos 20 primeiros do ICGM. E esse ano, curiosamente, ele aparecem 2 municípios dentro desse ranking dos 20 primeiros. A região do Cariri também teve representatividade de um município. Então, a gente achou bem interessante essa presença dessas regiões do top 20, né, do ICGM desse ano. João Mário, a gente, no discurso de lançamento do primeiro ICGM, e a gente, de maneira recorrente, fala sobre isso, tanto a equipe do Anuário como a equipe do IPES, a gente sempre destaca que o ICGM representa uma revolução na medição de competências das gestões. A gente não está medindo o prefeito, né, nem o município, a rigor, está medindo a gestão, né, que é algo que vai além da pessoa do prefeito, né, a gestão que necessariamente não é o prefeito, né, está além dele também. Eu pergunto para você o seguinte, você diria que num ano como esse de eleição municipal, o que é que você recomendaria ao eleitor diante do ICGM? O ICGM se refere a um ano anterior, um exercício anterior. Necessariamente o candidato não é o mesmo que vai ser avaliado, porque ele pode não ser candidato à reeleição. Mas o que é que o leitor comum, aquele que não é iniciado na leitura econômica, mas o que é que ele pode identificar nessas variáveis para ele ter o mínimo de parâmetro para decidir o voto? Perfeito. A questão aí, você já pontuou bem, esse índice está tentando capturar a questão da gestão municipal. E aí, ao longo da série, você vai ter momentos em que não necessariamente é aquele prefeito que foi responsável pelaquela gestão. No caso, agora até não, porque a gente está pegando o final de gestão, então os dados são dessa atual gestão dos prefeitos atuais. Mas vai acontecer a partir do próximo ano, quando tiver eleição para o próximo prefeito, o ICGM de 2021 está capturando ainda dados da gestão passada. Então, isso é uma coisa muito importante que você colocou. A gente está olhando gestão e não apenas o prefeito em si. Outro ponto, Jocélio, a gente estava falando da importância do ICGM para o prefeito, a questão das dimensões, são 5 dimensões, e o prefeito pode olhar para cada uma delas, ver o que está fazendo bem feito, o que pode melhorar, qual é o gargalo de cada município. Mas para o cidadão também, para o eleitor, como você coloca, tem um componente muito importante que é o acesso à informação. Essas informações para todos os municípios vão ser divulgadas pelo anuário. O cidadão, o eleitor, vai ter acesso a olhar o seu município, olhar como o município está se comportando em cada uma dessas dimensões: gestão fiscal, transparência, eficiência, resultado, planejamento, e não só olhar o seu município,
comparar com o vizinho, o município vizinho, comparar com municípios da mesma região de planejamento, ou até, de uma maneira mais geral, comparar com todos os municípios do estado. Então, eu acho que esse mecanismo de acesso à informação que o anuário está disponibilizando para o eleitor, se o eleitor souber usar bem isso, é importante para ver em que estágio está o seu município em termos de gestão e no que poderia melhorar. E certamente para ele ver em que estágio está o seu município que vai ser entregue ao eleito, né? Tem esse retrato, né, que ele tem na mão, né? Perfeito, exatamente. Até para o futuro prefeito até também já ter um conhecimento também melhor do que vai administrar e também não colocar culpas ou elogios na gestão passada, porque está tudo documentado, os dados são bem claros para o eleitor, e esse é um papel muito importante que o anuário leva para a sociedade. Marília, existe um recorte no resultado da pesquisa que, além do ranking geral, né, que vai de 1 a 184 em tese, esse ano a gente já explicou que 5 a menos não entraram porque não tinham os dados disponíveis até o fechamento, mas existe um recorte por porte de município, né? Você faz um recorte, olha, entre os com mais de 100 mil habitantes, se eu não me engano, no porte médio, no porte pequeno. Como é que é essa divisão? Queria que você explicasse também. Então, a gente tem um porte grande, né, que é a população acima de 100 mil habitantes, certo? A gente tem que fazer esse recorte de 100 mil grande, porque o Ceará é muito hipertrofiado em Fortaleza, né? Se não fizer isso, só tem Fortaleza, né? E aí, população acima de 25 mil ou até 100 mil é porte médio, né? E abaixo de 25 mil é porte pequeno. E aí a gente faz essa divisão do ICGM, que seriam os primeiros colocados por porte, né? E um fator interessante, Jocélio, é que a gente verifica que os primeiros colocados, né, os primeiros 20 colocados, a maior presença de estar dentro do porte grande, né, estão presentes, os 20 primeiros, top 20, né, consistem dentro dos municípios com porte grande e com porte médio. A representatividade só existe um município que está dentro do top 20 e que é de porte pequeno. Então, assim, a gente percebe talvez essa particularidade, né, da administração, da gestão, né, essa facilidade de alcançar melhores desempenho quando o município ele é mais inflado, maior, né. Isso certamente tem a ver com aquilo que a gente falou um pouco antes, de ter mais estrutura, né. Se você é um pouco maior, você necessariamente vai ter que, minimamente, ter uma estrutura de gestão melhor que os pequenininhos, né. Exato, é uma evidência, né? A teoria se mostra na evidência aqui do índice. Por isso, só complementando, Jocélia, é importante essa subclassificação, como você levantou e a Marília explicou, porque eu acho que nessa subclassificação a comparabilidade é mais até interessante, porque o município de pequeno porte está ali competindo ali com municípios do mesmo porte, então, né? É muito forte. Aí essa justificativa de que não tem estrutura já não vale mais, porque ele está ali numa comparação com municípios equivalentes. Sim, então, importante isso. A classificação é bem importante, foi importante você ter destacado aqui no programa e a Marília ter explicado, porque evita aquela crítica normal, né, do município pequeno, dizer, mas como é que eu vou competir com Fortaleza, como é que eu vou competir com Sobral? Não tem essa desculpa, né, porque você vai olhar para o ranking dos iguais, né, do mesmo tamanho. No mesmo patamar. João Mário, é muito comum, ainda é muito comum os municípios, entre aspas, terceirizarem, né, a equipe econômica, entre aspas, também deles, ou seja, contrata o escritório de contabilidade para ser a minha Cefaz, digamos assim, e meio que terceiriza isso. Você tem essa referência também, essa impressão, você tem essa leitura de que, infelizmente, ainda há muita falta de continuidade, né? Isso é determinante e o índice certamente também traduz isso? Sem dúvida. A questão da gestão profissional, ela ajuda muito na eficiência dos municípios, em várias áreas, não só na gestão fiscal, mas também no planejamento, na própria entrega de resultados para a população. Então, quanto mais você tem um quadro de servidores efetivos que dão continuidade à gestão, independentemente do prefeito que está no momento, isso gera mais resultados importantes para os municípios. Então, esse processo de descontinuidade é muito comum
em vários municípios do estado do Ceará, o prefeito sai toda uma equipe que estava com o prefeito, toda a equipe técnica, e aí começa tudo do zero na nova gestão, principalmente quando há descontinuidade de partido político, não é o mesmo grupo que estava no poder. Então, quanto mais você tornar a gestão mais profissional, independente do partido político que está no poder, isso aí já é de conhecimento da literatura, que gera mais eficiência. Eu faria até um paralelo, desculpa, com o próprio CGM, né, que nasceu no momento ali, o Maia Júnior era o secretário, acho que o Flávio Ataliba, do IPES, você já era da equipe do IPES, quer dizer, estamos falando de personagens no governo que mudaram de posição, né, de posições, mas que o índice não é o índice de A ou de B, é o índice do IPES, né, junto com o anuário, que tem uma relação institucional nisso. Então, que ele tenha longa vida, inclusive, né? Mesmo que eu não esteja mais no anuário, que você não esteja no IPES em Amarília. É legal que tenha essa série histórica, né? Vai além das pessoas, isso é determinante na coisa pública, né? Sem dúvida. As pessoas passam pela gestão pública, e principalmente no meu caso, no caso da Amarília, que somos de outros órgãos, então e o IPES tem a sua equipe profissional, tem os seus analistas, tem o seu quadro técnico de excelência, todos doutores na área de economia, tem um na área de geografia, um na área de administração pública. Multidisciplinar, né? Então é esse pessoal técnico que fica na instituição e é ele que garante a qualidade dos trabalhos. As gestões vão passando, mas o corpo técnico continua. Então, isso vale para o IPES, vale para o estado do Ceará como um todo, que já está todo mais estruturado em termos de governo, mas as prefeituras ainda têm muito a avançar nesse sentido de não ter esse troca-troca na hora que muda uma gestão para outra. Aliás, isso me faz lembrar também algumas situações vexatórias enfrentadas pelo IBGE, não é? Que é vou chamar de um similar nacional do IPES, né? Em que o IBGE sofreu muito ataque da parte do Palácio do Planalto, sendo colocado em xeque algumas estatísticas, quando a gente sabe que o corpo técnico de um órgão de uma instituição como o IBGE e do IPES é a alma dessa instituição e as pessoas estão lá, apesar dos governos, seja quem for o governante, né? Isso é muito importante valorizar porque, como você bem disse, vai além das gestões, né? É um órgão de pesquisa, né? E pesquisa quem vem da academia, como vocês são da academia, isso é muito, muito rico. Eu queria emendar nesse meu comentário o seguinte: ambos, tanto você, João, como Marília, são egressos você é professor, inclusive, do CAEM, pesquisador. Quer dizer, vocês são da área acadêmica. Como é que a academia lida com a realidade da gestão pública? Porque a academia, ainda que celebrada pelo valor que ela tem, e a pandemia, eu acho que, de certa forma, valorizou a academia, o saber científico, mas a academia é muito criticada por viver supostamente, e cá para nós eventualmente sim, numa outra realidade, né? Intencionalmente numa bolha. Como é que é ser acadêmico e estar dentro de um órgão público? Vida real, fora da academia. Pronto, boa pergunta, bom desafio. Sem dúvida, é uma mudança de paradigma. Na academia você tem outras atividades. A gente tem um compromisso, eu costumo sempre dizer, às vezes há uma reclamação de que na academia às vezes se envolve pouco nos problemas reais, mas assim, a função do acadêmico, ele é cobrado por produção acadêmica, por artigos, por orientação de tese, de dissertação. Então, ele tem as suas atividades a cumprir. Então, às vezes, o que pode parecer que não está olhando o dia a dia do seu estado nada mais do que está executando as suas atividades por qual ele é cobrado e por qual o programa de pós-graduação é avaliado. Quando você vem para o governo, é outra realidade, é outra dinâmica, os prazos são mais ajustados, você tem que entregar resultados de uma maneira mais rápida. Mas assim, Jocélio, eu te digo com muita franqueza, felizmente está sendo muito bom essa minha experiência no governo por dois motivos. Primeiro, o IPES é um instituto que eu diria que se algum acadêmico quiser sair do governo, aliás, se quiser sair da universidade e ir para o governo, o melhor primeiro passo seria o IPES, porque é um instituto de pesquisa, é um órgão muito próximo também da academia, e a gente consegue fazer essa transição muito boa do que é um trabalho só acadêmico, um trabalho que tem um lado acadêmico, tem um lado técnico, mas tem um lado de entrega de resultados, tem um lado de olhar políticas públicas e de avaliar.
E o outro motivo, que eu acho que está muito, muito bom, é porque o próprio governador Camilo Santana, ele privilegia muito essa questão da ciência. Todas as decisões que ele vem tomando, não só agora na área de saúde, principalmente está sendo muito evidenciado, e você destacou bem, mas sempre ele ouve a parte técnica do governo para tomar qualquer decisão na área social, na área econômica, na área ambiental. Inclusive, agora tem esse programa Cientista-Chefe também, que foi lançado pela FUNCAP, em que as setoriais, cada setorial tem um cientista vindo da universidade com uma equipe, e há essa integração da universidade com a secretaria, onde esse cientista tenta levar ciência e inovação para atacar o problema das políticas públicas. Então, eu estou me sentindo muito, muito confortável nesse governo, nesse sentido de que a ciência aqui está sendo muito, muito privilegiada. Marília, a gente faz o ICGM, publica o ICGM, vocês fazem a parte técnica toda, em função do Ceará, mas o IPES teria condições técnicas de fazer isso, por exemplo, para o país inteiro? Eu acho assim, é um desafio, seria um desafio muito grande fazer esses dados para o Brasil inteiro. Mas é possível, a matriz a rigor seria a mesma, né? A matriz seria a mesma, né? Teria que ter a disponibilidade para os 5.000, né? 5.565 municípios brasileiros, né? Mas é uma tecnologia que vocês dominam, né? Tem uma inteligência já... Está em casa isso, né? Existe alguns indicadores que já são feitos para o Brasil inteiro, só que, na verdade, eles fazem comparação sempre montam rankings dentro do estado. Por exemplo, o Firjan, ele faz isso, né? O Firjan, ele tem esse indicador municipal para todos os municípios. Eu falei em você lembrando da Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Quer dizer, eles são uma instituição do Rio que faz para o Brasil todo. Por que não a gente fazer o IPES para o Brasil todo? É um projeto, a gente pode tocar adiante. Eles disponibilizam dentro do ranking dele, eles fazem rankings estaduais. Sim. Né? Até por conta do comparativo, né, da situação de um município dentro do próprio estado. Então, ele faz ranking estadual para o Ceará, para o Pará, né? Então, ele acaba fazendo esses rankings estadual, mas ele calcula realmente para o Brasil inteiro. O Josélio, você que... exatamente, você relembrou bem, em 2017, você que levantou esse desafio para o IPES, numa reunião com o secretário Maia Júnior, provocou de a gente fazer um indicador de gestão municipal, que eu faço aqui de pública, que é essa justiça, que foi o Josélio, o idealizador desse indicador. E aí você agora nos levanta outro desafio, né? Por que não, já que fizemos para o Ceará, por que não fazer para o Brasil todo, né, e fazer essa comparação, porque aí você poderia fazer até análises regionais também. Sim. Então, fica como um projeto, mais uma boa sugestão, mais um desafio que você nos levanta. Aliás, eu até, em tom não de provocação, mas de demarcação histórica, o Ceará, historicamente, foi, dos anos 80 para cá, eu acho que um laboratório de grandes ideias que viraram ideias nacionais, né? Os agentes de saúde, que é o Programa de Saúde da Família, começou aqui, Carlile Lavô lá, primeiro governo Tasso, não é? Reforma Agrária Solidária, na época da CEPLAN, Dr. Cláudio Ferreira Lima, foi um laboratório importante. Então, o Ceará, ele tem vários momentos aí que criou grandes ideias que viraram nacionais. Eu queria aproveitar, João Mário, para que você explicasse rapidamente no que consiste o reparte de recursos, né, na cota parte do ICMS, no caso do Ceará, em função da educação. E se você, inclusive, já foi procurado, se você já tem notícia de alguém fazendo benchmark no Ceará, ou seja, tentando copiar essa ideia, que bom que copiem. Bom exemplo esse também, você estava citando algumas experiências bem-sucedidas no Ceará, e eu acho que esse do coeficiente, o cálculo do coeficiente da cota parte do ICMS é um dos mecanismos de incentivos mais bem sucedidos, e os resultados estão aparecendo aí. Há uma divisão, uma parte dos recursos do ICMS que iriam para os municípios, 25% eram para os municípios, dessa parte aí há uma divisão por olhar os resultados na educação. Então, são avaliados, já tá entrando agora até o 9º ano do ensino fundamental na avaliação, e os municípios, ao
observar esse mecanismo de incentivo, que quanto mais melhores resultados eles produzirem na educação, mais recursos eles vão receber. Importante, viu, Jocélio, que Sim. é um recurso livre. Então, quando o prefeito recebe esse recurso, ele pode utilizar não necessariamente só em educação. Tá. Ele pode usar em infraestrutura. Não é carimbado o dinheiro, né? Não é carimbado. Então, isso gera um incentivo maior ainda para o prefeito tentar melhorar os seus indicadores da educação. A gente já teve, inclusive o próprio IPES, que desenhou esse mecanismo de incentivo, a gente já apresentou isso no Rio Grande do Sul, já apresentamos isso em Goiás, já há um movimento, uma experiência que está sendo iniciada em Pernambuco, enfim, então, é uma experiência que deu certo no Ceará, vem dando certo, vem sendo cada vez mais aperfeiçoada, esse mecanismo de incentivo. Eu acho que se o Brasil copiar, ou pelo menos alguns estados copiarem as boas práticas, seria muito importante. A gente tem no Brasil, né, Jocélio, muitos exemplos de boas políticas públicas. O problema é que eu acho que, às vezes, a propagação dessas políticas é muito baixa. As pessoas, cada governador, cada prefeito quer inventar a sua. É muito melhor você pegar experiências já bem-sucedidas, claro, adapta a sua realidade, mas uma coisa que já foi testada, já foi avaliada, por que não copiar? Não vejo nenhum problema nisso. Sim. A propósito dessa questão do reparte do recurso com base em desempenho na educação, é uma forma de você tornar mais republicana a relação, de você ter critério técnico, né, que é determinante para isso. E aí eu te pergunto, rapidamente, tem muita pressão de prefeito aí em função disso na porta do IPES? Ei, por que eu não tive desempenho melhor? É muito comum isso? No início era, viu, Jocélio? Quando começou, os primeiros anos, quando começou esse mecanismo de incentivo, às vezes até menos pressão e mais uma tentativa de entendimento mesmo da regra, como é que era. Essa dúvida que aparece agora, que a gente está colocando, tentando explicar para o nosso ouvinte do ICGM, no início também aparecia lá da cota parte. O prefeito chegava dizendo, o meu município melhorou, e eu, no entanto, estou recebendo menos recurso ou estou recebendo igual, e a gente explicava que o mecanismo é exatamente esse, é uma comparabilidade, então não basta só você melhorar, você tem que, relativamente aos outros, estar melhor. Então, caso os outros melhorem mais do que você, pode ser até que haja uma diminuição dos seus recursos. Então, no início tinha muita movimentação disso, a APRES, que é a Associação de Prefeitos do Ceará, nos ajudou muito na propagação, na divulgação. A Secretaria de Educação também fez um trabalho formidável, porque não é só também esse mecanismo de incentivo, tem todo um apoio que a Secretaria de Educação dá aos municípios, na parte pedagógica, na parte de infraestrutura. Então, é um casamento, é um incentivo financeiro e um apoio muito forte também que a SEDUC, Secretaria de Educação do Estado do Ceará, dá aos municípios. Então, esse processo já tem um bom entendimento dos prefeitos. Talvez agora, Jocélio, a correria comece com o ICGM. Sim. E agora que a gente vai explicar melhor o ICGM, então, talvez alguns prefeitos queiram saber por que seu município está em tal posição ou não está, mas é um processo que eu acho que com o tempo também a gente consolida essa informação. Você falou em correria e falou em apresse, né? Apresse tem uma homofonia com apressar, então tomara que funcione essa coincidência. Eu agradeço muitíssimo a presença no programa do João Mário França, diretor-geral do IPES, a Marília Firmiano, diretora de Estudos e Gestão Pública. Parabéns à Fortaleza, que foi o município do Ceará que obteve o melhor ICGM, teve o melhor desempenho esse ano, depois de 2 anos em que Eusébio foi o melhor desempenho, continua lá bem colocado, mas pela comparação esse ano, Fortaleza, portanto, parabéns à cidade, parabéns ao IPES pelo trabalho, e você confere todo o conteúdo, não só do ICGM, que está completinho lá no www.anuariodoceara.com.br, você confere CGM, que é um capítulo especial esse ano, só para ele, a ficha de cada um dos municípios do Ceará, são 183 fichas, mais um capítulo de Fortaleza e muito mais informação na edição impressa. São 680 páginas, o projeto gráfico também está primoroso. Sou suspeito porque eu sou editor, mas você vai ver que o produto está muito bom, é o anuário mais completo de todos os tempos. Muito obrigado pela sua audiência, esse foi mais um programa do Anuário do Ceará 2020-2021. Até o próximo programa, tchau!